Vamos lá? Nosso último ponto aqui da aula. Ok, vamos aqui, eu quero ver com vocês aqui, tratar aqui de um assunto interessante, que nós tratamos dos atributos naturais, né, de Deus incomunicáveis. Agora vamos ver aqui rapidamente, né, atributos morais de Deus comunicáveis. Tratamos os atributos naturais incomunicáveis de Deus. E agora vamos tratar dos atributos morais de Deus comunicáveis. Primeiro dele, santidade. A santidade é a plenitude gloriosa da essência moral de Deus. Santidade é a plenitude gloriosa da essência moral de Deus. Princípio básico de suas ações e aferidor único e verdadeiro de suas criaturas. Por que isso? Porque a santidade é algo expresso a Deus, comunicável aos homens, para que os homens a sigam. Por isso que está escrito em Hebreus que sem santidade é impossível ver a Deus. Então é um atributo comunicável, passado aos homens, para que eles possam chegar a esse patamar. É um aspecto essencial, né, do Kadosh, vamos dizer assim. É a separação daquilo que é mundano, profano, corriqueiro, é a separação ou a dedicação para os seus propósitos. Então isso é santidade. Lembre, estou falando santidade, não é santo. Santo é um caráter da pessoa, né? É uma ação do caráter espiritual da pessoa. Santidade é um processo do santo, né? No santo sou eu e você. Santidade é um processo. Santificação é o estágio, é o final. Santo sou eu e você, santidade é o processo, santidade é o processo e santificação já é a conclusão disso. Então tem essas três vertentes que você não pode esquecer. Outra dela é justiça. Baseado no que somos no tocante à santidade, podemos compreender melhor a sua justiça. Diz que Deus é justo e afirma que ele faz sempre o que é direito, né, e conforme o seu caráter. A justiça de Deus tem um propósito de trazê-lo à sua verdade. Justiça quer dizer isso. A justiça mana de uma verdade. Então, a justiça de Deus está intrínseco na sua santidade. Intrínseco quer dizer dentro da sua santidade. Então, são duas coisas que andam juntas. Por isso que são comunicáveis, porque diz que o homem tem que ser santo e justo. Lembra disso? Pronto. Então, isso são ideias comunicáveis. Outra, amor. Está em extinção, mas amor. Uma das declarações supremas da revelação cristã de que Deus é amor. João 4, 1, 8, você conhece muito bem. O amor em Deus, e Ele dando a si mesmo e dando tudo por quanto é bom às suas criaturas, com o fim de possuí-las mais intimamente na comunhão consigo mesmo. Então, a ideia de Deus com amor é fazer não só que isso transcenda de mim para você, mas que você possa transliteralizar isso de você para ele. Então, será uma reciprocidade. Você o ama, ele te ama. Você o ama, ele dá seu filho. Você o ama, ele te abençoa. Você o ama, ele sara a sua terra. Você o ama, ele cura a sua família. Entendeu? E é isso que ele vai fazendo. Amor. Outro também importantíssimo aqui, parece até um pleonasmo do que nós já falamos, mas você vai perceber que não, é santidade, justiça e amor, os três. Veja só, santidade é o que Deus é em seu caráter mais íntimo. Amor é o desejo de Deus dar-se, e isso dá daquilo que ele é aos homens, mas possuí-lo na íntima comunhão consigo, ou aquilo que é. Santidade é o amor. Santidade, o amor oferece santidade e a santidade baseia-se no amor. A justiça de Deus existe, que é a pena do pecado sendo paga. O amor de Deus, porém, deseja que sejamos restaurados à comunhão com Ele. A oferta do justo, Cristo, com a expiação pelos pecados, significa que tanto a justiça como o amor de Deus são mantidos. Então, imagine, tem esses atributos morais que são passados por homem, né? Além da santidade, da justiça e do amor, e tem as três coisas que se unem a uma expressão na tautologia.
que é você colocar esses atributos acima da colocação da vontade do homem, por exemplo. Então, se o homem, para ser um homem reto, ele tem que ter a santidade, que é um processo a ter a santificação, né? A justiça, que é fazer o que é direito, o que é reto, e o amor para com o outro e para com Deus. Né? Então, esses 3 critérios da comunicação moral de Deus, do que é comunicado como atributo moral de Deus, tem que ser passado de homem para homem. Senão, eu e você não podemos dizer que pertencemos a Ele. Deu para entender, né? Então, esses são caráteres que a gente não pode esquecer de alertar, de falar, de estar comentando com os homens, porque são atributos que apenas o próprio Deus tem. E isso são critérios que hoje você pode perceber, melhor que eu, que está em extinção. Né? Nós não passamos muito do que nós sentimos hoje para os outros referente a amor. Né? O mundo, infelizmente, jaz o maligno. Nós estamos vendo esse jaz o maligno agora. Infelizmente, né, essa doutrina do conhecimento de Deus não tem feito muito efeito no critério que se diz para mim e para você. Né? Não tem, quando eu falo para mim e para você, eu não estou generalizando. Eu estou dizendo que não faz muito efeito para mim e para você, porque nós já conhecemos quem é Deus, mas o outro se nega a conhecer. Né? Então o efeito já está em mim e você, mas o outro se nega a esse efeito. Então muitas das vezes a gente está falando, mas o indivíduo ele não consegue entender que essa virtude, que é a ação de Deus para com o homem, nele não habita. Então se nega a essa existência.